vou poder vivenciar a força da minha mãe, que ficou aqui cuidando dos filhos, agora cuidando dos netos, dos meus irmãos também, sabe, que seguiram a vida e que são uma continuação dessa história agora nos meus sobrinhos também, sabe? Então, reverenciar a força espiritual que eu recebi, sabe? Eu recebi muita força espiritual para dar conta também. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, Fátima. Muito feliz de estar aqui. Que bom também, estou feliz de gravar aqui com você esse tema que eu sinto que é tão importante e tão difícil, né? Então, esses dias eu fiz um post falando sobre essa questão da morte, como que a gente se matricula aqui na Escola da Vida, e uma das disciplinas fundamentais, e para mim uma das mais difíceis, é aprender a lidar com a morte. Como tem aprendizado, né, nessa história. E eu sinto que às vezes é tão difícil essa matéria, que uma das formas da gente fazer é matar novamente a pessoa. Então, no caso do meu marido, né, quando ele faleceu, eu tinha 28 anos, uma das formas era assim, tipo, ele nem existiu, vida que segue, casei de novo e ele nem existiu. E eu fui percebendo dentro de mim que aquela tristeza e aquele luto que não tinha sido totalmente elaborado estava pesando assim no meu mundo interno, né? Então, em algum momento eu precisei chorar a morte dele, eu precisei berrar, e precisei fazer vivências, escrever carta para ele, entrar em contato com isso. E eu te convidei porque eu sei que você tem um processo parecido com seu pai, né, Silvia? Você pode contar um pouquinho, então, assim, da sua história? Quando eu tinha 21 anos, meu pai ele morreu. E eu sinto que foi exatamente isso que eu fiz, assim, eu matei ele de novo. Eu lembro de eu nem lembro direito os momentos de depois, assim, os anos que se passaram depois. Parece que para esquecer, não sei se parece que eu morri junto e não admiti aquilo e é muito louco, assim, mas é uma fase da minha vida de muito esquecimento, sabe? Ele fez a passagem em 2013. E aí acho que em 2016 eu fui para a Índia. E aí eu lembro que eu cheguei na Índia no dia da passagem dele. E aí eu já fiquei tipo, nossa, lá vem, né? E é um dia super lindo, assim, porque é o dia de Iemanjá também. Eu sinto que nessa viagem começou a abrir foi quando o seu trabalho chegou para mim também, assim, começou a abrir esse luto. E aí aos poucos eu fui, e até hoje, né, eu tô vivendo isso, assim, e é um caminho que parece que é um pouco o contrário, porque para mim é como se o luto fosse ficando cada vez mais perto, ao contrário do que é o que se espera, né, assim. Quando ele fez a passagem, né, quando ele morreu, eu até falei isso outro dia, assim, parece que foi um susto tão grande que eu precisei encarnar, sabe? E eu sinto que eu fui preparada também, porque logo antes dele morrer, eu estava morando no Rio. E aí foi quando pela primeira vez eu fui fazer yoga. Eu tinha uma fase super tipo de bebida, de cigarro, super adolescente, assim, né? E aí eu fui fazer yoga lá no Rio. E lá no Rio eu comecei a ler aquele livro tibetano do Viver e do Morrer. E aí eu sinto que antes dele morrer, eu comecei a ser preparada. E aí eu convivi com uma família, eu morava na casa de uma família que era um grande amigo do meu pai que morreu enquanto eu estava lá. Então eu acompanhei essa morte dele, assim, aí eu senti que a vida foi, de certa forma, me amparando antes de acontecer, sabe? É bonito isso, né? É, Porque realmente a gente tem tanto medo, né, desse momento, porque é difícil mesmo. Mas é, é tão bonito como a vida prepara, né, a é, gente. é. Eu recebi uma pessoa para atender uma vez num grupo e ela foi fazer terapia porque ela estava com medo que a mãe morresse. E aí ela estava, depois de um ano de terapia, onde ela estava bem estruturada, aí a mãe morreu mesmo. Ela já estava sentindo. E eu tive sonhos premonitórios com a morte do Beto.
E eu já estava trabalhando isso na minha terapia também. Tava, nossa, eu tenho medo, tô com medo que o Beto morra. E eu já estava trabalhando simbolicamente o que seria o Beto, onde eu me apoiava nele. Então eu tive também essa oportunidade de trabalhar nas minhas dependências antes dele ir embora, assim. A vida sempre ajuda. Uma coisa assim, né, que eu acho importante da gente contando para quem está assistindo e de repente precisa elaborar um luto e tá difícil de entrar nesse sentimento, tá com isso congelado, porque eu vejo às vezes pessoas que perdem pai, mãe e começam a se entorpecer, às vezes começam a beber demais, ou vão para muita maconha. Assim, eu não estou criticando nada, mas é só como uma forma, às vezes, de se entorpecer e vai entorpecendo o mundo interno, porque também acho que é importante, né, falar aqui que, assim como a gente toma anestesia no dentista para não sentir, tem formas da gente anestesiar o nosso corpo emocional. E uma das formas é através do álcool, através da maconha, através de açúcar. Tem muitas pessoas que engordam muito também depois de passar por algum luto, com muito medo de sentir. E qual foi a sua experiência, Silvia, quando você pôde realmente assim olhar de frente? Porque eu sinto que no seu processo, durante um período, tinha assim, faz de conta que meu pai não existiu, ou faz de conta que ele está ali, qualquer hora, quando eu quiser, eu vou encontrar com ele. E aí teve esse momento que você teve que olhar e falar, nossa, aconteceu isso mesmo, né? Então, o que isso trouxe para sua vida? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que é bem assustador mesmo, assim, antes de ir para a parte boa, né? Eu preciso reconhecer que é um buraco enorme e dói demais mesmo, assim. Eu sinto que ela é uma dor que depois ela te expande, assim, parece que é como a sensação que eu tenho é que a partir disso eu pude dar continuidade para o meu pai dentro de mim, assim. É como uma planta, né? Que se alguma coisa morre, aquilo vira adubo e aí a gente floresce a partir disso, né? Assim. Então eu sinto que para mim foi uma expansão muito grande de mim, assim, da minha segurança, e de poder reconhecer o meu pai em mim também, sabe? De reconhecer as coisas boas dele, de reconhecer as falhas dele, olhar para a história dele, assim. Eu lembro do meu processo que num dado momento eu me coloquei no lugar do meu pai, assim. E foi muito forte, eu nunca vou esquecer isso, assim, dele poder também me pedir perdão pelas coisas, né, pelos erros que todo pai, toda filha vão viver, e também reconhecer o tamanho desse amor, reconhecer a torcida dele por mim, assim, que sempre foi assim, e por que agora vai ser diferente, né? Mas eu sinto que é como se eu tivesse nascido de novo, assim. Igual eu falei, antes eu tava entorpecida, né? E quando eu pude olhar para isso de frente, assim, eu mergulhei nessa dor. E aí, para mim, é o único jeito de seguir em frente, na verdade, né? E foi muito bom você perceber que ele está vivo dentro do seu coração, né? É. E esse Nossa, isso amor mudou é muito. eterno. Isso foi uma chave que virou. E você pode compartilhar aqui com a gente a história do canto? O que foi Posso? acontecendo com você, cantora, que estava totalmente escondida, uma É. pérola linda que estava com a concha colada. Na hora que você foi trabalhando essa história, o que aconteceu? E foi uma coisa que você me mostrou também, né? Quando a gente segura a dor, a gente segura tudo, né? Não deixa nada chegar, nem nada da nossa expressão. Porque se eu tô segurando um choro, eu fico com medo de me expressar, porque a primeira coisa que vai vir é o choro. Então eu não expresso mais nada, né? Então eu fui observando também esse lugar do meu pai que inspirou o meu canto na própria criação, assim. Por exemplo, a gente viajava muito de carro e aí ele sempre tinha as músicas. Eu fazia depois muita playlist, assim, quando era em pendrive, para a gente poder ir escutando. Enfim, eu fui percebendo que o meu canto
veio muito dele, assim, sabe? Eu até peguei aqui uma fotinho que depois eu achei, que pra mim é muito especial, assim, que é ele cantando numa roda de samba. E eu fui lembrando, assim, porque a gente vai amortecendo, a gente vai esquecendo as coisas, né? Eu fui lembrando do meu pai cantando, assim, na minha vida. E aí agora eu vou fazer um show. E aí foi muito interessante, porque logo depois dessa nossa sessão, que a gente conectou essas duas coisas, eu ia começar um processo para montar um solo, que é um processo coletivo com uma atriz chamada Maria Amélia Fará, muito, muito lindo o trabalho dela, assim. E aí foi logo depois que começou esse processo, e aí a gente já começou a falar sobre o tema, e eu falei, gente, eu acho que eu vou falar sobre isso. Aí eu falei, ai meu Deus, que medo! Porque eu sinto que até assim na minha própria família foi muito difícil pra gente lidar com isso, assim, a gente não conseguiu muito falar sobre isso, assim. E aí tá chegando muitos presentes, e eu sinto que vai chegar mais ainda depois que eu estrear ele, porque tá sendo uma forma de eu expressar isso, assim. E aí o show vai ser como se fosse um ritual dessa entrega do meu pai, dessa homenagem. Então eu tô podendo fazer isso através da arte. Outro dia eu fiz um ensaio aqui, e aí é online, né? E aí teve um momento que deu algum pau, assim, ficou parado, e aí um pássaro começou a cantar muito, muito alto durante a apresentação, durante o ensaio. E aí as pessoas que estavam assistindo falaram, nossa, mas foi lindo esse pássaro, porque é esse reconhecimento também que a vida continua nas... Às vezes é o seu pai ali manifestado naquele pássaro, né? Tem algumas culturas que tem essa lógica, que a pessoa ela não morre, ela se encanta, né? Ela continua nas forças da natureza. Então, vou poder falar sobre isso, vou poder reverenciar a força da minha mãe, que ficou aqui cuidando dos filhos, agora cuidando dos netos e continua com a força dela, com a alegria dela. Os meus irmãos também, sabe, que seguiram a vida e que são uma continuação dessa história agora nos meus sobrinhos também, sabe? Então, reverenciar a força espiritual que eu recebi, sabe? Eu recebi muita força espiritual para dar conta também. Então, acho que vai ser bem lindo. Nossa, já só tudo isso que você já falou já é maravilhoso. Já tô quase aqui aplaudindo em pé. Quero uma assistir. Que dia que vai ser? Vai ser dia 29 de novembro 29 já. agora de novembro. É domingo, né? Acho que vai ser às 4. Vai ser de Tá. dia. Nossa, é imperdível. E É. tem muitos presentes nesse show, né? Então, primeiro é honrar essa força, porque quando a gente mata a pessoa que morreu, a gente mata essa força que está dentro da gente. E quando a gente vai lá, elabora esse luto e passa esse corredor da dor, isso ressuscita dentro da gente, né? E traz É. essa beleza que você está falando. Uma coisa que eu sinto mesmo que fica difícil também às vezes nas famílias. Então eu já vi famílias assim que perdeu um avô que era querido e aí eu vi as netas adolescentes não podiam falar e chorar por causa do pai. E o Uhum. pai, ele também não chorava de saudades do pai dele por causa das filhas. E isso foi ficando como uma doença mesmo emocional, né? Isso vai virando um tabu que não sei de onde a gente tira que não pode falar que tá com saudades e não pode chorar todo mundo junto. Fica É. uma coisa de fazer de conta que não foi embora. E É. isso é tão curador, né? Que bonito você trazer isso. Eu estou torcendo aqui para que essas famílias que estão passando por algumas perdas, que têm mortes que viraram tabu, assim, que elas possam assistir o seu show, que é um show de cura, e É. possam trazer alívio para o coração, que isso possa trazer força, né, Silvia? E imagina nesse momento, né, Fátima, que nem tá podendo ter velório, por exemplo, direito, né? A gente nem tá podendo fazer esse ritual. As pessoas estão perdendo pessoas e nem podem se juntar para fazer essa travessia junto, né? Então, realmente, assim, é importante pensar nisso, né? Formas de um estar ajudando o outro, e de expressando, e de falando que está com saudades, falando que faz falta. Isso não enfraquece, isso fortalece. É uma coisa que a gente precisa começar a mudar, né, na nossa cultura.
É, porque não olhar de frente, não falar, traz muito sofrimento. é. E às vezes doenças físicas até, fora as Hum. doenças emocionais. Quanto pânico que não sai de um luto não elaborado, quanta depressão, quanta obesidade, compulsão alimentar, que não Uhum. vem ali porque a pessoa não teve esse espaço para estar ali com a família, atravessando esse momento difícil, né? Fica todo mundo isolado, todo mundo sofrendo. E aí eu acho que se um fala, vai podendo relaxar e todo mundo falar junto, né? É. Uma vez eu li sobre uma cultura, não vou lembrar agora qual é, assim, alguém da tribo morre, né, alguém querido, não sei se são só as mulheres, eu acho que sim, elas se juntam e ficam a noite inteira numa catarse, assim, elas pegam um monte de coisa para quebrar, para berrar, para chorar, para espernear, passam uma noite inteira fazendo isso, assim, para poder liberar isso dentro, né? É muito necessário. Eu lembro que no velório do meu marido eu fiz isso. Agradeço minhas amigas que estavam comigo. Eu ia para o carro de uma amiga e eu berrava assim, desesperadamente, e aí eu voltava para o velório, porque é enlouquecedor É, mesmo. Como é bom poder soltar é, isso, né? é, Expressar. é. Escura. Eu lembro também as pessoas que chegavam no velório e falavam: não chora, agora você tem que ser pai e mãe, não chora. Gente, pelo amor de Mentira. Deus, não fala isso para uma pessoa no velório. Eu lembro na missa também, no sétimo dia, uma pessoa, eu comecei a chorar, ela não chora, não chora. E eu obedeci. Eu falei, onde eu estava que eu obedeci? Então, assim, né, com todo carinho, com toda a gentileza, eu sei que a gente quer ajudar quando a gente vai dar conselho, mas é importante para a pessoa chorar. É importante ela pôr isso para fora, assim, Uhum, quando ela estiver sentindo vontade também, né? Cada um com a uhum. sua vontade, mas quando ela tá com essa vontade de chorar, liberar vai aliviando o coração. Então, Silvia, quero te agradecer muito por você ter dado essa entrevista, falado de coisas tão profundas, tão preciosas dentro de você. E desejo assim que seu show toque muitos corações e que possa trazer muita cura para muitas pessoas. Obrigada. Obrigada a você, Fátima, por tudo. E você que está assistindo, né? Então, aqui com todo carinho, com toda a gentileza, existe cura para essa dor da perda. Não desista da sua cura. Não morra junto com a pessoa que morreu, porque tem vida, tem beleza, tem um aprendizado. Então, fechar aqui, como eu iniciei o programa, estamos matriculados nessa escola da vida. E uma disciplina onde nós temos provas, nessa disciplina é aprender a lidar com a morte. Então vamos aprender. Então, eu vou cantar uma música que vai estar no show e que ela me ajuda muito. Eu falo que ela é a minha música de chorar. Quando eu preciso sentir isso tudo que eu falei. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo.